Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Danilo Barbosa do Cartola Azul e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa thumbnail charmosa aqui, como criar thumbnail chamativa, tá bom? Vou ensinar passo a passo para vocês de como criar essa thumbnail aqui, tá bom? E a gente vai criar ela do zero, tentar explicar da forma mais prática possível para vocês e o mais rápido possível para que a gente consiga colocar em prática e aprender a fazer essa thumbnail. Mas antes, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações que a gente vai trazer aqui no canal do Cartola Azul, tá bom? Então vamos lá. Gente, como é que eu vou começar esse projeto aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um arquivo novo. Vou começar, né, com o nome, por exemplo, thumbnail, e eu vou utilizar o tamanho o tamanho padrão que o YouTube pede, que é 1920 pixels por 1080 pixels, tá? Pode ser que aqui esteja outro número, mas você vai deixar exatamente igual eu estou colocando aqui. Então 1920 pixels, tá? Pode ser que esteja pontos, pode ser que esteja pés, enfim. Você vai trocar para pixels por 1080 pixels, tá bom? E aí você vai criar, vai abrir aqui exatamente o tamanho que você precisa para utilizar na sua thumbnail, beleza? Então, gente, é o seguinte aqui, ó. Vou deixar a tela um pouquinho menor. Eu peguei esses três elementos, a gente vai precisar desses três elementos, tá? O rapaz eu chamo de avatar, o elemento em si, né, que é a prancheta, eu chamo de elemento, e a gente tem o background, que é esse azul aqui que a gente está vendo de fundo, tá bom? Que é o plano de fundo, vamos dizer assim. Como é que eu consigo esses elementos, Danilo? Bom, esses elementos você consegue eles facilmente em um estoque de imagens chamado FreePic. Deixa eu até fechar aqui essas informações, chamado FreePic. Gente, esse aqui é um dos melhores estoques na minha opinião, tá? Então aqui você vai ter uma diversidade imensa de arquivos, você vai ter fotos, você vai ter vetores, arquivos em Photoshop, ícones, muitas coisas interessantes que vocês vão poder utilizar em todas as suas criações, tá? No dia de hoje, 11/5 de 2022, ele está por volta de R$60, 9,99 euros, se eu não me engano, tá? Por volta de R$60 você consegue utilizar os arquivos aqui. Então esses arquivos que eu vou utilizar nesse vídeo, eu baixei todos eles no estoque FreePic, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês a respeito desse estoque. Mas por onde é que a gente vai começar? Primeiro eu vou arrastar o rapaz aqui e a gente vai vir para o passo 1, tá? O passo 1 é cortar avatar. Então o avatar é esse rapaz, como eu já falei. A gente vai utilizar a ferramenta caneta, que você pode apertar a letra P para abrir ela, ou você pode clicar aqui na barra de ferramenta à esquerda, nesse símbolozinho aqui que é um ponto de uma caneta, tá? Não é esse do lado é curvatura, mas não é aquele do lado, é o caneta que está do lado esquerdo, tá bom? E aí o que você vai fazer? Geralmente, pessoal, você está vendo aqui que na linha que eu corto mais ou menos até aqui, ó, na altura do peito, tá bom? Porque se eu cortar inteiro eu até posso fazer para aparecer mais o corpo na thumbnail, mas se você ver, o padrão não é necessário você cortar essa parte toda. Então por volta aqui da altura do peito já é o suficiente, tá bom? Eu vou acelerar essa parte do vídeo aqui, mas basicamente como é que eu vou utilizar essa ferramenta aqui, tá? Eu vou utilizar da seguinte forma: clico nos pontos que eu quero cortar e arrasto para que ele faça o desenho da silhueta do avatar, tá bom? Eu vou fazer basicamente isso em todo o contorno que eu quero cortar, para que ele fique ajustado à minha thumbnail, tá ok? Vou fazer uma aula específica de como utilizar essa caneta aqui, essa ferramenta incrível do nosso Adobe Illustrator, ok? Então vamos lá. Gente, só um detalhe aqui, tem algumas informações que eu não tô cortando, como os fiozinhos mais detalhados, né? Porque não tem necessidade, uma vez que a capa ela é uma foto que vai ficar pequena, então muitas pessoas não vão, no caso para esse tipo de trabalho, levar em consideração, por exemplo, esses fios aqui, tá vendo, ó? Então o que eu faço? Eu já corto logo o contorno principal aqui do cabelo, né, a silhueta principal, e não
eu não me atenho aos detalhes nesse caso aqui, tá? Lógico que vão ter trabalhos que vão precisar que você se atenha aos detalhes para fazer o corte, o recorte, né? Mas nesse caso aqui não é necessário, por isso que a gente está tirando mesmo somente o contorno principal aqui do nosso avatar. Outro detalhe importante que é interessante que vocês saibam, que nessa fase inicial, caso você ainda não tenha familiaridade em usar essa ferramenta aqui, vai ser um pouco difícil, vai dar um pouco mais de trabalho, ok? Mas é aquela fase onde a gente precisa persistir, porque se você insistir, você vai ter um ótimo resultado, que vai te trazer muitos resultados positivos. Então, gente, toda vez que está difícil para aprender e para fazer o trabalho, é sempre importante que a gente tenha perseverança e foque, porque a dificuldade ela sempre vai existir no começo de toda a atividade que você for fazer, certo? Então não desista. Tá aqui. Então a parte que eu quero cortar já está cortada, tá bom? Já está feito aqui o contorno. O que eu vou fazer, gente? O próximo passo é duplicar contorno utilizando a tecla Alt mais o mouse. Então vou pressionar aqui a tecla Alt do meu teclado e arrastar para eu duplicar esse contorno, tá bom? E como é que eu vou fazer? Eu já vou explicar para vocês porque que eu dupliquei. Como é que eu vou fazer para cortar? Bom, eu vou selecionar tanto o contorno quanto a foto atrás e vou, né, no caso como está escrito aqui, Ctrl 7. Então vou dar um Ctrl mais o 7 e olha lá, tá aqui cortado já o nosso avatar para a nossa thumbnail. Vou fazer alguns pequenos ajustezinhos aqui. No caso aqui, gente, eu estou utilizando a ferramenta seleção direta, tá? Que você pode utilizar o atalho da tecla A também para você pegar e se de repente o seu corte ficar com uns espacinhos em branco, assim como você está vendo aqui, ó, você pode corrigir eles dessa forma, tá bom? Então beleza, já é o suficiente aqui. O que eu vou fazer agora? Você está vendo esse contorno brilhante aqui, meio desfocado no fundo dele, em branco, deixando destacado a imagem do avatar? É isso que eu vou fazer com esse segundo contorno aqui duplicado, tá bom? Eu vou alinhar ele com a foto principal, vou jogar, né, no caso vou enviar, organizar e enviar para trás, ok? Mas antes disso eu vou colorir na parte, eu vou fazer ele ficar branco, tá bom? Colocar ele em cor branca e vou jogar um efeito de desfoque gaussiano, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em efeito, desfoque gaussiano e vou ajustar aqui o tanto que eu quero que ele fique desfocado, tá bom? Vou deixar mais ou menos aqui e vou organizar, enviar para trás e pronto, a gente tem aqui o nosso avatar prontinho para a nossa thumbnail. Então ele já está com o contorno esbranquiçado e a gente vai posicionar ele aqui no lugar devido, tá bom? Então vamos continuar aqui. A gente já está aqui com o nosso avatar pronto, tá bom? Vamos para o próximo passo. Passo 4 seria aplicar o efeito de contorno, que é esse efeito brilhante, tá bom? E o 5, ajustar contorno atrás do avatar e agrupá-los. Ajustar contorno atrás do avatar já está ajustado e agrupá-los. Como é que eu vou agrupá-los? Eu seleciono os dois, clico com o botão, seleciono os dois, Ctrl G, G de group ou group. A gente seleciona todos eles e para onde você arrastar ele vai junto, beleza? Então é isso, basicamente a gente vai ter o nosso avatarzinho pronto aqui. O próximo passo, gente, então, é escolher um background e elemento coerente. No caso aqui a gente já tem o background que é o azul, tá bom? Vou pegar aqui para vocês novamente, deixando claro que eu baixei esses elementos no Freepik. Vou deixar o link na descrição para vocês também poderem conhecer o site, conhecer o estoque, que é um estoque incrível, interessantíssimo, tá bom? Eu vou ajustar aqui o nosso background, tá? Como é que eu vou aumentar o tamanho dele? Você pode ver que ele está menor do que o tamanho necessário aqui, tá? Eu vou ajustar da seguinte forma. Vamos alinhar ele aqui mais ou menos onde eu quero deixar, tá bom? E eu não vou puxar aqui, eu poderia puxar aqui, por exemplo, tá? Mas o problema é que ele não vai ficar proporcional, ele vai tanto esticar demais como ele vai esmagar demais. Então como é que eu faço para deixar nas proporções exatas?
Vou pressionar a tecla Shift do teclado e vou puxar. Agora sim você vai ver que ele vai manter as proporções, seja qual for o tamanho que eu quiser, tá bom? Então tá proporcional. Eu vou organizar e vou enviar para trás. Percebe que ele foi para o fundo do nosso avatar, né? Então é isso, gente, tá no fundo, beleza, vamos continuar. O elemento eu vou fazer exatamente como está aqui do nosso lado esquerdo. Eu vou jogar ele mais ou menos aqui nesse canto, tá bom? Vou fazer da mesma forma, pressionando a tecla Shift para aumentar um pouco o tamanho e manter as proporções, porque se eu fizer ao contrário ele vai esmagar ou vai esticar, tá bom? Então sempre apertando a tecla Shift. Vou deixar ele mais ou menos nesse tamanho aqui, dar uma leve inclinada. E a gente vai agora para o próximo passo, que é escolher fontes grossas e chamativas. Okay? Por que eu vou escolher fontes grossas e chamativas? Pelo fato do thumbnail ser uma foto pequenininha. Então a pessoa que vai olhar tanto no celular quanto no computador, se você colocar uma fonte muito fina e uma fonte que não tenha um destaque maior, né, por isso fonte grossa, ela vai sumir, não vai ser possível ler, a pessoa vai ter dificuldade para fazer a leitura da headline, né, da mensagem que você quer trazer na thumbnail. Então a gente vai escolher uma fonte aqui chamada, deixa eu só escrever aqui, vamos colocar thumbnail, certo? Thumbnail, vou deixar em letra maiúscula. Thumbnail. Como é que eu vou escrever? Como é que eu utilizo essa ferramenta de texto? Da mesma forma que eu utilizo em vários outros softwares como Word, né, Excel. Aqui você vai ter, por exemplo, a fonte que você pode escolher, qual que é o estilo da fonte, tá? E aqui no Illustrator a ferramenta de texto é esse Tzinho aqui, que você vai encontrar do lado aqui na caixa de ferramentas, ou se você pressionar na letra T do teclado também você vai conseguir utilizar a ferramenta, tá bom? Então você clica aqui e escreve o que você quiser. Então aqui a gente já tem thumbnail. Que fonte que eu vou escolher, gente? É a fonte chamada Bebas New Regular. Você pode baixar ela na internet se você precisar no Google. Então é thumbnail, a letra Bebas New Regular, tá bom? Então a gente vai só colocar o seguinte aqui, ó. Eu vou duplicar, pressionando a tecla Alt, clica, arrasta, duplica, tá bom? Tecla Alt. E vamos escrever aqui como criar. Vamos duplicar de novo. Thumbnail. Beleza? E a parte de baixo chamativa a gente já vai explicar para vocês como é que eu vou fazer. Beleza? Então vamos deixar aqui, vamos alinhar. O próximo passo é muito importante, que seria a seguinte situação: aplicar efeito nas letras e posicionar letras, elementos e avatar, utilizando um segredo aqui muito interessante, que é a proporção áurea. O que é a proporção áurea, gente? A proporção áurea, ela é uma técnica utilizada tanto na arquitetura, ela é vista na natureza. Então você pega uma imagem de uma flor, o que é a proporção áurea? Você vai olhar para o item, ou para a arte, ou para o elemento da natureza, e você vai se identificar. Muitas pessoas no rosto têm a proporção áurea, então a proporção do rosto às vezes está colocado ali a questão da proporção áurea. Então o que você vai fazer? Eu aconselho que vocês façam, estudem um pouco a respeito de proporção áurea, para que você faça as suas artes, os seus banners ou as suas criações aí, e tente inserir o máximo de proporção áurea possível. O que é isso? É você fazer com que os elementos eles se conectem uns com os outros, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer, né, as letras para o lugar onde elas têm que estar. Então aqui no caso vamos criar thumbnail. Eu até vou utilizar aqui uma ilustração para explicar melhor para vocês isso. Você percebe que eu estou fazendo com que a letra ela fique basicamente no mesmo ângulo da nossa prancheta, tá bom? Então, se a prancheta tivesse reta aqui, ó, por exemplo, ou tivesse assim, você percebe que já não casa legal com a letra que ficou inclinada para o lado esquerdo, né? Eu teria que fazer isso aqui também para ele seguir o mesmo caminho, mas como a gente estava antes, eu acho mais legal. E por outro lado, a gente também tem o nosso avatar aqui do lado, que precisa também, por exemplo, aqui, ó, cheguei mais ou menos até aqui, deixar uma borda de espaço.
Aqui embaixo eu vou seguir o mesmo esquema, tá bom? Embaixo eu vou seguir da mesma forma, fazendo com que ele siga aqui o contorno também do nosso avatar, ou seja, se eu vim de mais, ele vai atropelar aqui o nosso avatar. Se eu for de menos, vai ficar um espaço aqui em branco que a gente não vai fazer muito sentido. Então tentar preencher de modo que ele fique proporcional também com as outras formas. Então você percebe aqui, vou até dar uma abaixada aqui nas letras, que existe essa aqui já está pronta. Você percebe que existe aqui, ó, uma coerência entre todos os elementos, né? Então você está casando ali todos os elementos de modo que eles conversam um com o outro, tá bom? Então essa é a famosa proporção áurea. Então é basicamente aquilo que você bate o olho, você não sabe o porquê exatamente você gostou daquela arte, mas é isso, é interessante. E agora que a gente vai aplicar aqui o efeito de sombreamento nas letras, tá bom? Muita gente ficou aqui só para aprender esse efeito. E é um efeito que eu acho muito legal porque ele traz um pouco de tridimensionalismo, se é que essa palavra existe. Ela deixa meio que tridimensional, né? Meio 3D a nossa letra, tá bom? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou clicar com o botão direito e vou, depois que eu tiver já alinhado do jeito que eu quero, eu vou selecionar tudo, tá bom? Posso selecionar clicando nessa fonte, pressiono o Shift, clico em outra fonte, selecionei as duas, clico em outra fonte, selecionei as três. Dou um Ctrl G para agrupar, certo? Duplico e vou colorir aqui a letra exatamente nessa cor, tá bom? Como é que eu vou fazer para pegar essa cor aqui, gente? Eu vou pressionar essa ferramenta chamada conta-gotas, tá bom? Ou o teclado letra I. Você percebe que ele tem como se fosse uma mira aqui. Eu vou clicar nessa letra, onde que é a cor que eu quero pegar, e ela vai automaticamente pintar a cor exatamente da letra que eu quero, tá bom? Aí eu vou selecionar a letra que ficou preta atrás e vou aplicar o mesmo efeito que eu apliquei para o contorno aqui do nosso avatar. Então, efeito, desfoque gaussiano. Já percebe que ali ficou como se fosse um efeito sombreado. Vou trabalhar um pouquinho aqui qual que é o nível que eu quero, tá? Vou aumentar um pouquinho, beleza, tá perfeito para mim, e vou alinhar ele atrás exatamente do nosso contorno da frente, beleza. Clico com o botão do mouse pressionando o Shift na fonte da frente, dou um Ctrl G e beleza, temos aqui agrupado a nossa fonte da forma que a gente quer, tá bom? Então aqui, beleza. Não sei se vocês conseguem perceber que existe uma harmonia entre os três elementos, né? O avatar, a fonte e o nosso elemento aqui, que seria a prancheta. Então você tem uma harmonia entre os três, tá bom? E aqui para finalizar eu vou colocar a chamativa aqui embaixo. Eu vou utilizar uma legenda que eu já tenho aqui, padronizada, tá bom? Depois eu vou explicar também para vocês como é que eu faço essas legendas aqui personalizadas. Vou utilizar essa aqui, então vamos colocar a mesma letra. Beleza, pessoal, aqui vocês estão vendo o seguinte, essa minha legenda ela ficou atrás de tudo, só não ficou atrás do nosso background. Como é que eu faço para alinhar as coisas da forma que eu quero? É que nem eu fiz aqui para alinhar esses outros também, gente. Clicou com o botão direito, organizar, trazer para frente. Ah, mas agora ficou na frente de tudo. Como é que eu faço para colocar exatamente como está aqui? Ou seja, essas letras amarelas na frente de tudo. Vou selecionar com o botão direito, organizar, trazer para frente. Beleza. E aqui eu vou somente alinhar de uma forma que fique legível e de uma forma que dê para causar esse efeito meio que tridimensional que eu tinha dito, né? Então vamos direcionar aqui exatamente da forma que eu quero deixar para ficar legalzinho. Então é isso. Então aqui, gente, a gente já tem basicamente a nossa thumbnail pronta, né? A parte mais interessante que eu queria deixar para vocês, essa questão da proporção áurea, para vocês estudarem, buscar essa informação, tá bom? E agora a gente vai utilizar o passo 9, que é sombrear background, posicionar e agrupar. Certo? O que é sombrear o background, posicionar e agrupar? Você está vendo aqui que o background ele está padronizado, que nem a foto que eu deixei
porque eu baixei para vocês verem, tá? Aqui em cima você tá vendo que o finalizado ele tá um pouco mais escurinho e o canto do o background ele tá escurecido aqui. Não sei se vocês conseguem ver que no canto nos cantos da imagem tá escurecido. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a ferramenta quadrado. Aliás, vou selecionar a ferramenta retângulo, que é esse quadradinho que fica no lado aqui na barrinha de ferramentas. Tá vendo aqui que eu posso fazer um retângulo ou um quadrado da forma que eu achar melhor, tá? Eu vou colorir ela nessa cor amarela aqui para ficar mais visível. Vou posicionar aqui nesse canto, certo? Onde eu vou cortar a nossa foto, e vou alinhar também até o canto no outro lado, certo? Então a gente fez um retângulo aqui amarelado. Eu vou aplicar esse efeito de gradiente nele, tá bom? Aplicar esse efeito de gradiente. Vou selecionar esse canto aqui, vou colocar a cor preta. Depois eu vou ensinar para vocês com mais detalhes também essa questão do gradiente, que é muito interessante, é uma ferramenta muito legal para você utilizar nas suas artes, tá bom? Vamos aqui trabalhar o nosso gradiente de modo que fique o mais bonito possível, tá? Acho que é isso, ó, deixar o cantinho mais escurecido, deixar esse efeito de vinheta atrás, não sei se é assim que eu posso chamar, mas esse efeitozinho atrás de finalização, né? E aqui que eu vou fazer, gente, ele ficou na frente, ó, não sei se vocês podem ver que ele ficou na frente. Se eu clicar com o botão organizar e enviar para trás, ele vai para trás de tudo. Então como é que eu faço para deixar ele junto com o background? Eu vou clicar com a letra V para aparecer a ferramenta de seleção, para selecionar a ferramenta de seleção. Vou selecionar tanto o background quanto a vinheta, vou agrupar dando um Ctrl G e vou organizar e enviar para trás, tá bom? Beleza, tá exatamente do jeito que eu queria deixar, que é onde ele tem que estar. E para finalizar, pessoal, vou selecionar tudo, dou um Ctrl G, certo? Então tá tudo agrupadinho aqui, só que tem as bordas que estão mal acabadas, vamos dizer assim, né? O que eu vou fazer para deixar ela com o acabamento perfeito? Eu vou selecionar a letra A, a nossa ferramenta de seleção direta. Eu selecionando ela, clicando em alguma coisa, eu vou selecionar apenas essa coisa, ou seja, eu vou selecionar apenas esse quadrado aqui, esse retângulo que nós fizemos com efeito de gradiente. Vou dar um Ctrl C para copiar, vou dar um Ctrl V para colar, ou seja, eu colei somente essa borda aqui e vou alinhar ela exatamente onde está o quadrado de baixo. Então ele está bem alinhadinho, está na frente, e eu vou cortar, gente. Vou selecionar a ferramenta de seleção, selecionar tudo, dar um Ctrl 7 e pronto, prontinho, está feito aqui a nossa thumbnail. Apenas faltando o nosso passo 11, né? Cortar e exportar a thumbnail e depois colocar, na verdade está ao contrário, né? Cortar a thumbnail e no finalzinho a gente exporta. Então vamos aplicar aqui o nosso logotipo, né? No caso o logotipo aqui seria o escudo do Cartola Azul, e a gente vai deixar do tamanho que a gente quer aqui para ficar bonitinho. Eu vou jogar um efeito aqui de opacidade para ele não ficar um pouco transparente. Vou tirar aqui e deixar em 50%. Prontinho, gente. Vou deixar em 50% não, vou deixar um pouquinho mais, vou deixar em 80%. Prontinho, gente, a gente está aqui pronto a nossa thumbnail, como criar thumbnail chamativa. Eu espero que vocês tenham gostado, ficou um pouco mais longa essa aula do que eu gostaria, mas pelo menos eu consegui passar aqui os principais conceitos e os conceitos mais básicos a respeito aqui de como criar uma thumbnail. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, novamente eu pedi para vocês deixarem aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar ligado em todas as notificações. E me diz aí nos comentários, pessoal, se vocês gostaram. Se vocês gostaram do estilo da aula, ficou um pouco rápido. São vários elementos importantes que a gente precisa aprender e tratar aqui, mas para quem já tem um certo conhecimento de Illustrator, esse vídeo vai ser muito interessante. É um trabalho que assim ficou bonito, não ficou aqueles trabalhos que você geralmente faz na pressa, não. Esse trabalho aqui ficou bem feito, tá bom? E você vai poder replicá-los no seu trabalho também a partir de agora, tá legal? Um grande abraço, fique com Deus.